Ora então a todos, muito boa tarde. Desde já queria agradecer a todos os que tiveram a gentileza de se juntar aqui connosco. É uma data muito especial. Fazem 10 anos em que tudo isto aqui começou e durante esses 10 anos a gente tem juntado pessoas com pessoas e grupos e mais grupos de poesia. Vejo aqui uma mão cheia de gente, alguns se conheceram aqui e trouxeram outros, e os outros trouxeram outros, e de repente se tornou tudo numa grande família poética. Quero agradecer em particular à primeira pessoa que fez aqui um evento de poesia quando isto abriu. Foi a doutora Conceição Lima, que teve a amabilidade de vir de Vizela para aqui, depois de 10 anos, ao qual eu fico muito grato. A gente conheceu-se pouco depois de eu ter chegado a Portugal, em que eu fui ao primeiro aniversário da Rádio Vizela, em que a Carmen Cardan fez as honras da casa na altura. Por isso, e por muito mais do que isso, agradeço-vos a todos e vou então passar a palavra aqui à doutora Conceição Lima. Muito obrigado e uma salva de palmas para ela. Obrigada antes de mais ao João que me convidou a falar da biografia, traços, não é bem propriamente a biografia, senão não saímos daqui hoje, mas traços biográficos significativos de Eugênio de Andrade que possam transparecer-se nos poemas que vão ser ditos. E uma das preocupações que eu tenho em relação a isso, normalmente, é que aquilo que eu vou focar em termos biográficos seja realmente ajustado ao poema que vamos ouvir a seguir. Não vamos ter nada de especial a não ser isso. Tanto quanto possível uma linguagem aproximada de todos, tanto quanto possível boa poesia, porque há bons dizedores e bons poemas. Muito obrigada a todos por estarem connosco. Para começar, porque a música é sempre uma aliada da poesia, vamos ter a Laurinda, peço desculpa, diga o resto do nome, Laurinda Dias. Laurinda Dias, que vai cantar uma canção à sua escolha e vai abrir, enfim, aquilo que eu considero que pode ser o ambiente ideal para que se introduza a seguir a poesia. Vamos a isso então, Laurinda, por favor. Então vou cantar do Zeca Afonso, Menino do Bairro Negro. O Zeca Afonso fez 36 anos que faleceu na quinta-feira e eu achei por bem começar com uma canção dele. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar, os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, venho ver a luz. Menino do mal trajar, um novo dia lá vem. Só quem souber cantar virá também. Bairro negro, não há sossego. Menino pobre, o teu lar, queira ou não queira,
de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar. Se a terra gosto cantar, se toda a terra sorrir, quem te não há de amar, menino, a ti? Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia hás de aprender, haja o que houver. Menino pobre, o teu lar, queira ou não queira o papão, há de um dia cantar esta canção. Toda a gente a cantar? Sim. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar, ver o sol chegar. Bom, vamos então falar de Eugênio de Andrade, tanto quanto possível na linguagem informal, para chegarmos a todos, para nos sentirmos todos em ambiente de pura tertúlia. E só dois avisos prévios, dois alertas no fundo, face àquilo que vamos ouvir. Um é que nós sentimos a presença do amor quase omnipresente e não sabemos se esse amor é dirigido à mãe, e é a mãe que realmente é uma sombra tutelar que se passeia por quase toda a obra de Eugênio de Andrade, ou se, mas isto também tem a ver com a época, mais a partir de 1950, se nós vemos eu estou aqui a dar voz diferente, não estou? Isto está bom? Está bom? Pronto, ok. É que senão, se me ouvirem bem, eu... Pronto, eu tirar isso, mas pronto. É que eu não sou um bocado ao treino com isto. Bom, portanto, é também o amor físico, que ele não traduz de maneira muito diferente. O amor físico em Eugênio de Andrade, ele é tão sutil, tem tanta riqueza vocabular, tem tanta luz dentro, que mesmo quando fala do corpo, que ele é um poeta do corpo, ele é, particularmente a partir de 1950, ele é designado como o poeta do corpo, o poeta pagão, o poeta sem culpa. E como vamos ver, no momento próprio vamos ver isso, essa é uma das coisas que nós nunca saberemos muito, se um poema é dedicado a A ou B, porque entre a mãe, que é realmente uma presença, é omnipresente, como eu já disse, e o corpo, alguma paixão, como sabemos, todos sabemos que Eugênio de Andrade era homossexual, uma homossexualidade tardia, mas assumida, com muita dor. É um primeiro alerta. O segundo alerta que eu queria fazer é que, já disse isso,
é um poeta do corpo, um poeta pagão que nunca assumiu a culpa. Não porque tivesse de a ter, ele não sentia culpa na forma de amar. Poesia é uma forma de esvaziar o coração, mas não expiamento, não é expiação de culpas. Ele era o sem culpa, o sem pecado. Dito isto, vamos então falar de José Fontinhas. José Fontinhas é o nome de nascimento, como foi batizado, como foi registado. Contém o nome do seu pai, que nunca o perfilhou, e quando o queria fazer já não foi a tempo, porque o filho não quis, mas também vamos ver já isso. Mas queria dizer que ele foi fruto de um amor juvenil, de uma mãe empregada e de uma casa senhorial, da altura, em que a mãe era empregada e, portanto, a desigualdade social implicou que ele nunca fosse registado nem acolhido como familiar. Ele tratava o pai como o senhorzito da Ribeira de Orca, que era a quinta onde estava a mãe. E, portanto, essa desigualdade social, esse distanciamento social acompanhou durante muito tempo e marcou definitivamente a sua poesia. Ele diz, sou filho de camponeses, não é? Ele quando diz sou filho de camponeses, quer dizer sou filho do campo. Ainda sou da terra, é com a terra que eu me identifico. Passei a infância na aldeia da Beira Baixa, é verdade, porque nasceu em Fundão, na póvoa da Atalaia. Eu até estava a confundir há bocado com a Maria de perguntar se era a Quinta da Atalaia. Não, não é a Quinta da Atalaia, isso é a festa do PCB, não. Era realmente perto do Fundão. E nunca foi reconhecido como tal, mas nunca foi infeliz também. Embora reconhecesse, tivesse consciência, a partir de certa altura, da ausência do pai, da figura paterna que o ajudaria no crescimento, teve sempre uma mãe, como ele diz também, sem fadiga. E quando digo estas palavras, eu ou leio-as ou digo-as e digo que são dele. Uma mãe sem fadiga e sempre vigilante. Realmente aquela mãe tentou ser pai e mãe. Tão curiosa aquela mãe. Como é que é possível que uma mulher, em 1923, porque ele nasceu em 1903, lá para o Fundão, para o Beira Baixa, tivesse tido cuidado de atribuir àquele filho, dar condições para que ele crescesse, mesmo literariamente falando. Literariamente a palavra agora aqui é um bocadinho descabida, mas que crescesse com palavras, que crescesse com a leitura. Então ele fazia uma coisa muito interessante, que era recortar de jornais da casa. Ela recortava historietas de fim de semana que vinham nos jornais da casa e entregava ao filho para ler. Portanto, o filho cresceu assim, com essa presença vigilante e sem fadiga, que é a frase da mãe, é realmente uma verdade. Daí que a mãe seja em permanência na sua vida, em permanência. Era de ascendência galega, porque os pais, os avós paternos, viviam ali na Raia, e mais do que isso até já numa das primeiras terras já espanholas, que era a Vila Nova de Alfresno, e ele passou lá muito tempo, o que influenciou também a sua maneira de ser, a sua maneira de ver a vida, porque era uma zona de contrabando, como eram muitas da Raia, como sabemos. Era uma zona de contrabando e ele aí tinha algo que o distraísse de uma certa monotonia. Ele não sentiu grande monotonia na infância. Ele encantava-se com as pedras, ele encantava-se com o vento, ele encantava-se com os ramos das árvores, com os ninhos, com os pássaros. Acho que não foi propriamente isso que lhe falhou. Falhou-lhe algo mais, que vemos isso, quer dizer, uma certa solidão de outras crianças com quem conviver, mas, e da figura paterna, como referência, que é sempre um referencial necessário à criação e ao crescimento, e ele não teve, mas tinha a mãe. E então, lembra certas coisas que eu quero partilhar convosco, só vou partilhar curiosidades daquilo que eu sei. O que eu sei, peço desculpa, não é presunção da minha parte, mas é seguro. Porque há muitas histórias ligadas a todos os autores. Não há hoje nenhum que não tenha rendilhados por fora, poemas por fora que não são seus, que não tenha uma renda de bilros bem feita a compor uma história de vida. Não, isto é verdadeiro. Academicamente falando, é verdadeiro. E ele lembra-se que era nessa Vila del Fresno, na casa dos avós paternos, que ele via os contrabandistas, como eu disse, e que traziam, uma vez a mãe comprou-lhe um sombrerito branco. E ele fala nisso com muito prazer, como uma alegria de um brinquedo. E mais do que isso, numas sandálias. Ele só tinha umas botas, começou a ter umas sandálias e diz uma frase fenomenal que é da autêntica poesia.
E ele diz: as sandálias vieram substituir as botas. E com as botas eu dançava, eu voava, a terra era toda minha. Eu acho fantástico, porque a terra era toda minha, já é o nosso Eugênio de Andrade. Lá longe, e fica pela memória, porque os seus poemas são muitos, particularmente os que guarda da mãe, porque a mãe faleceu quando ele tinha 33 anos, não está para isso ainda, mas de qualquer maneira vai já a informação. Ele lembra-se tudo de memória, naturalmente, e há um poema que eu vou dizer, não porque entre no grupo dos dizedores, não sou dizedora, mas é porque este poema completa. Há vários. Há duas referências em relação à vida e infância do Eugênio de Andrade que é preciso dar, que é um tanque, uma laranjeira, o sol, a água, a fonte, o vento. Mais do que isso. Mas para começar isto, então ele dizia, falando da mãe, e agora também eu refiro, é da mãe que ele diz, embora não a refira explicitamente. A laranjeira ainda lá se encontra. E tu? Ainda aí estás? Ao longe erguia-se a poeira, quando o rebanho ao fim da tarde passava. Era verão. E só no verão a poeira se levanta assim, sem haver vento. No tanque, um fio débil de água servia para nos sentarmos à beira do seu rumor. Eu era pequeno. E tu, uma mulher triste. Essa tristeza é ainda minha, mas só ela e a laranjeira. Depois a mãe, por necessidades económicas, queria refazer a sua vida e melhorar a sua vida, foi para Castelo Branco e ele frequentou necessariamente. Não vou fazer os lugares comuns, acho que não vou por aí porque estamos a gastar tempo, perder nunca seria, mas a gastar tempo e portanto não vou muito por aí. Mas ele refere-se a essa época dizendo o seguinte: não foi pobreza, porque estava cheio de amor, um amor vigilante e sem fadiga. Aprendi que poucas coisas são necessárias. Ainda são as mesmas coisas que os meus versos amam e exaltam. E uma das coisas era exatamente o uso das palavras. Há as palavras que incendeiam, como ele próprio diz também, há palavras que matam, há palavras que condenam, há palavras que redimem, que são salvadoras, sabemos disso, redentoras também, e há palavras interditas. E vamos ter nosso amigo Amílcar Mendes a dizer-nos agora as palavras interditas. Obrigada, Amílcar. Então, boa tarde, gente bonita. Ainda há por ali alguns feios. Ainda não. Daí há feitos, pois claro. Os navios existem e existe o teu rosto encostado ao rosto dos navios. Sem nenhum destino, flutuam nas cidades, partem no vento, regressam nos rios. Na areia branca onde o tempo começa, uma criança passa de costas para o mar. Anoitece. Não há dúvida. Anoitece. É preciso partir. É preciso ficar. Os hospitais cobrem-se de cinza. Ondas de sombra quebram-se nas esquinas. Amo-te. E entram pela janela as primeiras luzes das colinas. As palavras que te envio são interditas, até, meu amor, pelo halo das searas. Se alguma regressasse, nem já reconhecia o teu nome nas suas curvas claras. Dói-me esta água, este ar que se respira. Dói-me esta solidão de pedra escura, estas mãos noturnas onde aperto os meus dias quebrados na cintura. E a noite cresce apaixonadamente. Nas suas margens nuas, desoladas, cada homem tem apenas para dar um horizonte de cidades bombardeadas. Diretamente ligada à terra que o rodeia, aos fenómenos sociais que rodeavam,
Mas agora presa mais à parte telúrica, à parte que liga à terra, ele próprio diz, e eu vou ler, desde criança que sente um desprezo profundo pelo luxo, ele conseguia viver e viveu sempre com as coisas essenciais, e quem alguma vez ouviu falar dele seriamente, ou que até o conheceu, porque muita gente o conheceu, provavelmente entre nós estará gente que o tenha conhecido diretamente, aí está, olha, cá está um, pronto, ainda bem, sabe que ele não era de trato fácil, não é? Não, era um rabugento, digamos assim, não dava entrevistas, mas já vamos falar nisso também. Era irascível, também acho que sim. E então ele tinha um verdadeiro desprezo pelas coisas materiais, que conservou pela vida fora, e a sua ligação profunda era telúrica, quando eu digo telúrica no sentido de preso à terra. E dizia esta coisa, que eu acho também fantástica. Desde criança o meu desprezo pelo luxo. Tenho paixão pelas coisas da terra na sua forma mais ardente. A terra, a água, a luz, o vento e a arquitetura das casas despidas, a brancura da cal, o canto das cigarras e as palavras nuas e limpas. E quem conhece, não é bem o que eu pretendo fazer isso, mas já agora dar mais chega, quem conhece a poesia do Eugênio Andrade sabe que as suas palavras são realmente lisas. São palavras realmente limpas. Ele poda o poema, ele corta tudo que estiver a mais. Seja um adjetivo, seja um advérbio, particularmente isso, realmente ele consegue, de um grande poema, ou aquelas palavras são todas necessárias como as que vimos, ou então ele consegue reduzir o poema à sua essência, ao imo verdadeiro, quando as faz chegar, descascar, descasca, até chegar ao tronco, até chegar à seiva que trespassa o tronco. Isso é muito importante. Vamos vê-lo agora a caminho de Lisboa. Ele vai para Lisboa, rumo a Lisboa com a mãe, sempre à procura de melhor vida, necessariamente. E aos 10 anos, por volta dos 10 anos, por volta dos 11 ou 12 ou 13, não há certeza disso, mas por essa altura, não mais que os 13 anos, escreve o seu primeiro poema, que é já publicado. E é o último que ele escreve assinando José Fontinhas. A partir daí, renegando a paternidade e o nome do pai, automaticamente, ele vai assumir o nosso Eugênio de Andrade. Faz o seu percurso natural enquanto estudante e com 20 anos vê-lo já em Coimbra. Quando eu falo na rádio de Coimbra, digo sempre estas frases, porque são banais, já são mais que ditas e reditas, mas é verdade. Para qualquer pessoa que vá aos 20 anos, eu fui aos 16, mas de qualquer maneira, para quem vá, seja quem for, para Coimbra, na juventude, encontra, independentemente da época, independentemente do regime político, encontra-se realmente um palco diferente, porque é para lá que sopram os ventos novos. É sempre na vida estudantil, académica, superior, que se começa a ver o que vem de fora, os livros que se importam, aquilo que se policopia no tempo da ditadura. Era assim que lemos muitos livros assim, policopiados, que vinham de comboio, por aí fora, e também foi aí que ele encontrou o verdadeiro Paulo. Eu devo dizer que foi muito importante a vida da academia. Tinha 20 anos, e conheceu a Sofia de Melo Breiner, que tão perto vive aqui desta casa, viveu perto desta casa, e conheceu o Torga, o Miguel Torga. E eu acho muito interessante referir isso porque eles que eram fisicamente tão diferentes, quem reconhece a cara do Eugênio de Andrade, quem reconhece a cara do Miguel Torga, não tem nada a ver, mas têm muita coisa em comum, quer na maneira de ser, não têm fisicamente, nem quer ter na maneira de ser, porque eles eram os dois profundamente austeros. Os dois perfeitamente criteriosos, rigorosos, em relação ao que faziam e ao que escreviam. Os dois implacáveis, os dois, Torga e Eugênio, implacáveis contra a mediocridade. Não suportavam a mediocridade. Os dois rabugentos mesmo, não era Brunilka, mesmo, irascível como ele diz, e é verdade. Os dois avessos a compromissos públicos, a entrevistas, nada disso. E foi realmente um encontro que juntou duas personalidades
que se ajudaram mutuamente e que cresceram a par. E também aí nós temos alguma coisa relacionada com as palavras, que diz o Eugênio de Andrade o seguinte: as palavras são a nossa condenação e a nossa salvação. Com palavras se ama, com palavras se odeia. Gosto das palavras que sabem à terra, à água, à fonte de verão, aos barcos ao vento, palavras lisas de seixos, rugosas como o pão, que cheiram a feno, que cheiram a barro, que cheiram a limão, que cheiram a sol e que cheiram a noite. Nós vamos ouvir um poema que chama Noite Transfigurada. Noite transfigurada. Criança adormecida, ó minha noite, noite perfeita e embalada folha a folha, noite transfigurada. Ó noite, mais pequena do que as fontes, pura alucinação da madrugada, chegaste nem eu sei de que horizontes. Hoje vens ao meu encontro, nimbada de astros, alta, despida de soluços e lágrimas e gritos. Ó minha noite, namorada de vagabundos e aflitos, chegaste, noite minha, de pálpebras descidas, leve no ar que respiramos, nítida no ângulo das esquinas. Ó noite mais pequena do que a morte, nas mãos abertas onde me fechaste, ponho os meus versos e a própria sorte. Noite Transfigurada, nós vamos falar no 47, que houve confusão. Em 1947, tinha 35 anos, chega a funcionário do Ministério da Inspeção do Ministério da Saúde e por lá fica sempre entregue ao trabalho, que vai ocupar até ao final da vida, e sempre entregue à poesia. Em 1950, e é aqui que eu quero mais chegar, vem para o Porto. E chegar ao Porto, eu há bocado disse isto à Nésia, é a verdade que eu sinto, ele adotou a cidade adotou, nitidamente. Porque nós hoje consideramos o Eugênio um poeta do Porto, não é? Embora saibamos que ele nasceu no Fundão. E o seu deslumbramento começa porque a sua casa ficava em frente ao mar, em frente à água, o que ele queria tanto. E ele olhava para a água e dizia assim: como é bom ver desaguar o rio água com água. E dizia outro, num poema, e dizia outra frase também muito bonita, que é: eu olho para as palmeiras à minha frente e elas são como soldados homéricos. Portanto, começa a sua ligação ao Porto. E não só. Importante é saber que não só. Entra na sua vida, portanto estamos a falar de 1950, uma outra personagem, que é o corpo. Não é uma personagem pessoa, mas é uma personagem que entra realmente na sua poesia. O corpo. Credo, isto bufa. Oh, João, não, posso falar à vontade? Está bem? Pronto. Vocês ouvem-me assim, se eu estiver assim. É que eu estou sempre com a preocupação. Não preciso. Não, pronto, então está. Veio por uma casa onde foi, eu acho que profundamente feliz. Eu não sei se ele alguma vez, quem sou eu para dizer isso, não sei se ele alguma vez foi profundamente feliz, mas sei que lutou pela felicidade. E sei que na poesia tentou também fazer a exaltação da vida, particularmente quando estava apaixonado. E foi um homem apaixonado. Homossexual, já vimos, partimos daí. Foi um homem que fez a exaltação do corpo. E eu admiro muito, porque foi em 1950, a partir... aliás, críticos literários, olhando a obra da Eugênio de Andrade, diz que a sua obra, com maior maturidade e maior profundidade, maior densidade e maior beleza, estas quatro características, são particularmente presentes na obra da Eugênio de Andrade a partir daí. Seja para nós ou não interessa, o que interessa é que seja dito por alguém que nós o encontremos aí também nesses versos. E quando falo
que disse há pouco, do amor pagão, é aqui que entra o amor pagão. É então o homem sem culpa. E nós vamos ouvir um poema que a Teresa, não é, a litania não é, Teresa? O teu rosto inclinado pelo vento, a feroz brancura dos teus dentes, as mãos, de certo modo irresponsáveis, e contudo sombrias, e contudo transparentes. O triunfo cruel das tuas pernas, colunas em repouso, se anoitece. O peito raso, claro, feito de água, a boca sossegada, onde apetece navegar ou cantar, ou simplesmente ser a cor de um fruto, o peso de uma flor. As palavras mordendo a solidão, atravessadas de alegria e de terror, são a grande razão, a única razão. Vemos a entrada do corpo na poesia. Não é volúpia. A volúpia traduz-se sabiamente, por quem a sabe escrever, traduz-se num desejo de algo, parte do corpo ao corpo inteiro, quase de absorver a alma do outro. O Eugénio Andrade não vai por aí, vai pela subtileza. E nós só percebemos que está a falar de alguém que ama e que deseja, não porque o desejo não existe, nem ele pretende negar, mas porque a sua forma de escrever é tão sutil, tão leve, tão líquida. A palavra que ele vai usar é tão líquida que mesmo que ele pretendesse dar densidade ao desejo, a ponto, inclusivamente, de nos passar a ideia do desejo, embora ele defendesse a carícia, defendesse, já vou dizer-vos um bocadinho, defendesse o toque do corpo. O corpo era para ser tocado, o corpo era para ser desejado e amado, mas nada, não há nunca, que eu conheça, que eu diga, que eu saiba, que pareça realmente a posse voluptuosa de um corpo. Não há choque. Não é que isso me chocasse, estou a falar por mim, não é que isso me chocasse, mas podia chocar. A poesia dele não tem. Tem realmente a carícia, ele fala do toque do corpo de uma maneira muito especial, porque ele, primeiro, uma das razões porque ele mudou nesta fase, penso eu, isto também é uma leitura pessoal, mudou nesta fase depois de ter vindo para o Porto, não é? E tornar-se quase um poeta nosso, é exatamente porque ele queria, entre aspas, a palavra é dura, a vingança contra aquilo que era humilhado, e o que era humilhado era o homossexual, não é? Na altura não era aceito socialmente, as elites literárias afastavam-no. Ele também por si também era tão contido e tão austero na sua forma de viver, também não se chegava aos outros, não se chegava muito aos outros, tinha esta dureza de que o Amílcar falou, também em relação aos outros. Mas a verdade é que ele cantou o desejo, cantou a exaltação do corpo, cantou a exaltação da vida. Atrás era a exaltação da vida, era a felicidade com o vento, com as nuvens, com a água das fontes, com o pão, com o feno, com as searas, é isso. Agora junta-se, por isso é que eu chamei outra personagem, o corpo. E nesse corpo nós vamos ouvir um poema dito pelo Carlos Vez, que é, vejam bem, este poema, há bocado era para chamar a atenção, não podia, porque ia interromper o poema, Deus me livre. Mas agora antes, tu és a madrugada. É quem sente. Tu és a madrugada. Tu és a esperança, a madrugada. Nasceste nas tardes de setembro, quando a luz é perfeita e mais dourada, e há uma fonte crescendo no silêncio da boca mais sombria e mais fechada. Para ti criei palavras sem sentido, inventei brumas, lagos densos e deixei no ar braços suspensos ao encontro da luz que anda contigo. Tu és a esperança, onde deponho meus versos que não me podem ser mais nada. Esperança minha, onde meus olhos bebem, fundo,
como quem bebe a madrugada. Obrigada. Também algumas frases que são poemas, as frases em si são poemas, basta uma frase para ser poema, na minha opinião, em que ele fala exatamente daquilo que estamos a tratar agora, nesta passagem biográfica, que é exatamente o desejo, o corpo, o toque do corpo, a carícia. E dizia em determinada altura, numa entrevista, que o corpo tem um papel principal na vida das pessoas, porque é preciso tocar a pele, acariciá-la e senti-la a abrir-se nas nossas mãos. E mais, é a partir do homem, é a partir do corpo e dos sentidos que ascendemos à brancura rarefeita da neve. E nós dizemos assim, então este homem, cuja mãe morreu aos 33 anos, que ele temia e amava, a quem obedecia cegamente, que idolatrava, que idolatrou sempre, até à sua própria morte, a sua, Eugênio de Andrade. Neste poema A Mãe, ele tem lá vários versos em que ele quase ralha a mãe, quase ralha. E diz a determinada altura, peço perdão, Carlos Bês, diz a determinada altura, tu esqueceste que o meu corpo cresceu. Como que diz? Olha para mim, eu sou o que sou. Vamos a isso. Atente, se calhar vamos descobrir isso. No mais fundo de ti, eu sei que traí, mãe. Tudo porque já não sou o retrato adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio não se demora e noites rumorosas de águas matinais. Por isso, às vezes, as palavras que te digo são duras, mãe, e o nosso amor é infeliz. Tudo porque perdi as rosas brancas que apertavas junto ao coração no retrato da moldura. Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelos. Mas tu esqueceste muita coisa. Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até o meu coração ficou enorme, mãe. Olha, queres ouvir? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos, ainda aberto contra o coração rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz. Era uma vez uma princesa no meio de um laranjal. Mas tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu saí da moldura, dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guarda a tua voz dentro de mim e deixo-te as rosas. Boa noite. Eu vou com as aves. Depois deste poema, mãe, acho que percebemos bem como ele estava imune à própria culpa, embora sabendo que fazia sofrer. Mas era a forma, como eu disse há pouco, também de dignificar algo que ele sentia, que fazia parte da sua própria maturidade e da sua própria assunção enquanto corpo. Começou a envelhecer, como todos nós envelhecemos, e publica aos 78 anos o seu último livro, que se chama, posso não dizer bem de cor, Os Sulcos de uma Sede. Da sede ou de uma sede? De uma sede. Sulcos da sede. Acho que não, mas me interessa, de uma ou da, pronto, tanto faz. E em 2000 pretendeu fazer, olhando para toda a sua obra, pretendeu fazer uma espécie de resenha
que refletisse o seu próprio gosto sobre a obra que criou. E fez uma coisa absolutamente herética, que é pegar em tudo, relia lixo. Lia e lixo. Isto é muito a ver com o perfeccionismo do poeta, não é? Que são os perigosos. Os poetas são muito perigosos, porque escrevem e 8 dias depois não gostam e zumba! Abençoados porque esperam a perfeição. Mas por outro lado também mandam para o lixo, para o cesto dos papéis. Eu já disse muitas vezes, quem me dera andar a fazer a recolha do lixo da casa dos poetas, porque era muitas vezes a forma de nós encontrarmos coisas de absoluto valor. Pois ele fez aquilo que eu chamava de heresia, e acho que foi uma heresia, de fazer a recolha dos seus poemas e, segundo o critério do dia e o momento, deitou fora, positivamente fora. Mas estava depois a descansar, isto é dito por ele numa entrevista, por isso é que me atrevo a dizer. Estava depois a descansar e a lembrar-se o que tinha feito e ainda tinha os poemas no caixote de lixo e disse, e se eu fosse dar outra volta? E se eu descobrisse que afinal havia ali alguma coisa? E descobriu. E disse alto para si, e disse alto depois da entrevista, que direito tenho eu, e esta frase hoje é muito ouvida, e ninguém sabe porque, ou muita gente não é ninguém sabe, muita gente não sabe que esta frase deve a uma entrevista em que ele disse isto mesmo, em que diz, que direito tenho eu de deitar ao lixo aquilo que já não é meu. Nós dizemos isso muitas vezes, não é, em relação aos poetas. A obra depois de publicada pertence a quem a lê. E ele então foi novamente ao caixote de lixo, foi novamente rever tudo aquilo que tinha deitado para o caixote de lixo e salvou pelo menos este, que é fenomenal também, e que o Júlio Almeida nos vai dizer de viva voz. Já não demora muito, Laurinda, depois que estão a cantar e de cá, faz favor. Já gastamos as palavras pela rua, meu amor, e o que nos ficou não chega para afastar o frio de 4 paredes. Gastamos tudo, menos o silêncio. Gastamos os olhos com o sal das lágrimas. Gastamos as mãos à força de as apertarmos. Gastamos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro, era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava porque a teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos, era no tempo em que o teu corpo era um aquário, era no tempo em que os meus olhos eram realmente peixes verdes. Hoje é pouco, mas é verdade, são apenas os meus olhos, uns olhos como todos os outros. Já gastamos as palavras. Quando agora eu digo, meu amor, já se não passa absolutamente nada. E, no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E, já te disse, as palavras estão gastas. Adeus. Com este poema temos um poema de desamor. Cantar o amor e o desamor faz parte da exaltação do amor e do corpo também. E começa a sentir o verdadeiro envelhecimento. E lidou muito mal com o envelhecimento. Lidou muito mal com o envelhecimento físico e com uma doença que começava a anunciar-se. O envelhecimento físico, porque sentia-se traído com o desejo ainda latente
mas cuja correspondência física já não tinha, e sentia-se traído porque, duplamente traído, eu acho que, não sei como é que ela morreu mais cedo, porque é atingido por uma doença neurovegetativa gravíssima que o impedia de movimentar as mãos, não só, mas particularmente as mãos. E isso significa que ele deixou de escrever. E deixando de escrever, foi-se a força de viver. E nesse sentido, eu queria dizer-vos um poema cujo aspecto é de prosódia pura, mas que é um poema. Vou fazer-te uma confidência. Talvez tenha já começado a envelhecer o meu desejo. Esse cão ladra-me agora menos à porta. Nunca precisei de frequentar curandeiros da alma para saber como são vastos os campos do delírio. Agora vou sentar-me no jardim e estou cansado. Setembro foi um mês de venenosas claridades, mas esta noite, para minha alegria, a terra vai arder comigo até ao fim. Cai como antigamente das estrelas um frio que se espalha na cidade. Não é noite nem dia, é o tempo ardente da memória das coisas sem idade. O que sonhei cabe nas tuas mãos, gastas a tecer melancolia. Um país crescendo em liberdade entre medas de trigo e de alegria. Porém a morte passeia nos quartos, ronda as esquinas, entra nos navios. O seu olhar é verde, o seu vestido branco cheiram a cinza os seus dedos frios. Entre um céu sem cor e montes de carvão, o ardor das estações cai apodrecido. Os mastros e as casas escorrem sombra, só o sangue brilha endurecido. Não é verdade tanta loja de perfumes, não é verdade tanta rosa de cepada, tanta ponte de fumo, tanta roupa escura, tanto relógio, tanta pomba assassinada. Não quero para mim tanto veneno, tanta madrugada varrida pelo gelo, nem olhos pintados onde morre o dia, nem beijos de lágrimas no meu cabelo. Amanhece. Um galo risca o silêncio, desenhando o teu rosto nos telhados. Eu falo do jardim onde começa um dia de amantes enlaçados. Este poema, há aquilo que eu disse sobre os vastos campos, quem quiser ver, quando ele diz a confidência, começado a envelhecer e o desejo, esse cão, ladra-me agora menos à porta. Está tudo dito, é metafórico, mas todos entendemos bem a linguagem. É o envelhecimento, é a doença a chegar, é a transfiguração também da sua própria linguagem. Porque aqui já encontramos berros duros, muito mais duros do que habitualmente na poesia, muito menos leves do que habitualmente na poesia de Eugênio de Andrade. Ele pressentia, aliás, ele pressentiu a morte, quase a pré-anunciou, disse isso do Fernando Pessoa, e parece que é verdade, não se tem a certeza absoluta, mas parece que é verdade, que pré-anunciou também, previu a sua própria morte. Ele também disse que havia de partir em setembro o partido, pelo menos aí acertou, mas a dificuldade para vencer esses 3 anos finais foram muito difíceis, porque não escrevia, tinha de ditar os poemas, e a única coisa que o chegava a fazer, a palavra é dele, não é minha, que o fazia chegar à plenitude era realmente a música clássica que ele adorava. Então ouvia Bach, ouvia Beethoven, ouvia Vivaldi, havia esses clássicos e eram a única coisa que o colou à vida. Porque de resto eram os poemas lidos por Miguel, que era seu companheiro na altura, e a mãe do Miguel, que vivia também com ambos lá na casa, que é hoje a Casa de Fundação, o Eugênio de Andrade, que espero que conheçam, e se não conhecerem vão ver, que é muito interessante. E nesse sentido, ele quase desejou a morte, porque não sabia viver assim. E quando
escreveu um poema que vamos ouvir que se chama Quase Epitáfio. Ele estava a fazer a despedida. Já era a despedida. O outro sabia, tinha uma certeza. Sou eterno, dizia. Eu não tenho nada. Amei o desejo com o corpo todo. Ah, tapai-me depressa, a terra me basta. Ou o lodo. Emília Pinheiro, muito obrigada. Amei com o corpo todo. Sabia que já não era capaz de amar. E, portanto, esta antevisão de morte e cubram-me com um pano que nele pede, no final do poema, é exatamente deixar-me desaparecer. A minha vida terrena findou, se acreditava em alguma coisa. Uma das coisas engraçadas que eu acho também é interessante dizer é que nunca, talvez por altivez, talvez por orgulho, que também era altivo, não era na postura, era altivo na forma como lidava com os outros. Ele não se permitia a dor, não se permitia um queixume. E então escreveu, numa carta a um amigo, esta frase que vou ler-vos. Às vezes sinto-me tão desesperado que me sento a escrever como quem chora. Porque não podia escrever, depois já não podia, enquanto podia escrever fê-lo. Realmente partiu durante o sono e à sua volta tinha aquilo que sempre quis ter. Quando veio para o Porto fez questão de se rodear de gatos. Não sei se disse isto, mas vai agora. Fez questão de se rodear de quadros belíssimos, de flores, ele adorava flores, particularmente as parésias, as orquídeas e as parésias. E pediu expressamente que para a sua morte era isto que queria à sua volta. Não queria nada de pompa, nem verbal, nem no exercício que havia para os funerais, exéquias, etc. Não queria nada disso. E queria apenas estar rodeado de flores. E assim aconteceu. Realmente, morreu durante o sono e estava rodeado de orquídeas e de frésias. Eu acabo aqui. Espero que tenham gostado deste bocadinho. É mesmo um bocadinho, é uma tentativa de fazer chegar o Eugênio de Andrade por os lados mais convidativos, parece-me a mim. Mas há, com certeza, uma forma que ele teve de nos deixar uma grande mensagem e que, de novo, a Emília Pinheiro nos vai deixar. Nos vai dizer, é que, e mais uma vez cá temos um poema cujos títulos são diferentes, às vezes vemos urgentemente, outra vez vemos é urgente, mas é urgente o amor, é que está certo. Vamos a vir, Emília, então, se faz favor. É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Este poema, o outro foi a Conceição que selecionou para mim, há bocadinho que era muito curtinho e que realmente me arrepiei. E eu pensei, isto tem tudo a ver com a situação atual, uma situação que não se pensava há tantos anos, estamos outra vez a Europa a viver um conflito, uma guerra. E eu lembrei-me, isto tem tudo a ver com isto, com toda a situação. Vamos dar energia. Vamos dar energia. Então segue a parte do Tem que eu pensei, vamos então, olha, vamos combinar uma coisa? Vamos. A Maria Emília, és tu, que o poema é teu. É teu, é dele, mas... É dele, é tudo não, é nosso. Ela vai dizer os dois últimos versos e quando eu fizer assim toda a gente diz é urgente o amor, está certo? É urgente o amor. É urgente um barco no amor. É urgente o amor. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente o amor. É urgente inventar alegrias, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. É urgente o amor. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer.
É urgente o amor. É urgente permanecer. É urgente o amor. Muito obrigada a todos. É preciso parar, nem que seja um segundo, o que é feito do mundo e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, que é agora o momento, parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em paz, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar aquele beijo imperfeito que ferve cá dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa de gente. É preciso levantar do chão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em paz, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar aquele beijo imperfeito que ferve cá dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa de gente. É preciso levantar do chão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos